Espero que estejam bem em uma pandemia, né, que a gente está enfrentando. A aula será, né, está acontecendo agora, na verdade, de projeto de vida, né, dos 8º anos, e tinha como tema competências socioemocionais, mas eu vou pegar esse tema e também, junto com esse tema, eu vou fazer uma análise sobre o que vem acontecendo com os nossos alunos durante essa pandemia, né? Então, vamos lá. Nessa aula, que é oferecida também para, para todas as escolas, né, eu achei interessante que eles colocaram assim, autogestão, iniciativa social e empatia. São 3 conceitos. Eu achei, tem mais conceitos, mas eu achei esses 3 interessantes para tratar aqui nesse vídeo. Por quê? Como pensar uma autogestão se às vezes o aluno está depressivo, está ansioso, e ele está com dificuldades emocionais mesmo, assim, de fato, problemas familiares, tudo que está em sua volta. Como que é? Né? Eu não, ainda não, em lugar nenhum espaço eu vi assim, dar lugar de fala para o aluno. Né? Como é que você está? Né? E eu venho recebendo algumas mensagens de alunos, né? Não só dos 8º anos, mas principalmente, e de alunos que estão fazendo as atividades, né? Que estão realmente fazendo, e tem um prazo de uma semana, vamos supor, deu uma atividade para entregar em uma semana, e esses alunos entregam no mesmo dia. Né? E fizeram todas as atividades. Então, os alunos que vieram mandar mensagem falando sobre ansiedade, depressão, e eu fiquei muito preocupado, né? E eu resolvi fazer, quando eu tive essa oportunidade, então, de falar da autogestão, né, dentro das competências socioemocionais, né, empatia, esse tema, eu falei, poxa, empatia, então, né, que é uma coisa que está tão na moda, né, mas que pouco se faz de verdade, né, eu estou me colocando no lugar do aluno, né, que as atividades vêm aumentando mais e mais, né, e mais ainda do que era na sala de aula, e aí fica difícil, porque tem, enfim, né, mas o que eu vim falar aqui, que eu estou aqui, por que eu resolvi gravar um vídeo, que é o primeiro vídeo do projeto de vida que eu estou fazendo aqui, porque eu vou começar até a falar sobre alguns. Vou dar um exemplo, vai. Não, vou dar um exemplo. Chegar para um exemplo, acho que fica melhor. Tinha um aluno que veio me dizer sobre algumas músicas meio depressivas, e ele estava com medo, porque será que isso tinha a ver com o suicídio, que essa música, será que essa música provoca suicídio? E tem gente falando no YouTube que sim, né? E aí eu escutei as músicas. Eu parei uma parte do meu final de semana, via as músicas que ele me mandava. Eu não tem como eu não. Final de semana não tem como eu. O menino tá falando sobre suicídio. Nem acredito que ele faria isso, mas eu tenho que. Por que ele está me falando isso? Então, eu escutei as músicas e então eu vou começar por isso. Assim, tipo, o que essas competências socioemocionais, empatia, vamos começar pela empatia, né? Então, de colocar no lugar do outro. E eu vejo que muitas vezes nós não nos colocamos no lugar do outro. Nós não tentamos compreender aquilo. Já, por exemplo, aquela criança está escutando uma música, ela vai ser suicida, ou ela está jogando um videogame, ele vai ser um atirador, que está atirando. Não é bem assim.
Então, eu queria fazer uma ressalva, que não é porque... Ele fez, aliás, é interessante, porque ele fez bastante perguntas, esse aluno. Estou dando um exemplo, tem vários exemplos. Mas vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil. Começar por esse exemplo. E ele fala assim, mas será que... Por que que... Né, a menina fala de enterrar um amigo, né? Ela está falando que vai matar um amigo e tal. Então é preocupante, por primeira vista, falar, puxa, o que esse menino pensa? Mas não é. Ele também está preocupado. Então, vou me colocar no lugar desse menino, vou escutar música e tal. E aí são metáforas, eu comecei a falar para ele, não, acho que tanto é que ninguém ia deixar ela gravar, talvez, essa apologia ao suicídio, ter problemas. Mas ela fala em metáforas, né? Ela está falando de que ela não é aceita com os amigos, ela está ali. E depois você vai ver a história da menina que canta essa música, é mais ou menos isso. Ela tem uma doença e ela não tem amigos. Então, por que os adolescentes se reconhecem nessa música? Porque eles querem se matar? Não, não necessariamente. Mas eles se reconhecem naquela música. E eles se apegam àquela música. Porque muitas vezes a escola não tem tempo de parar para escutar o aluno, para falar, peraí, não trouxe a atividade, já dá nota, é número, sempre é número, né? A empresa, né, se o cara já é adulto, ele não tem tempo para entender o que o cara não produziu, quanto ele está produzindo. A família, muitas vezes, né, também não consegue ter essa percepção, ou trabalha, ou tempos de pandemia, está com tanta coisa para fazer em casa, não dá conta. Então, é interessante porque qual a minha análise? Não, a criança está se identificando com a letra da música. Interessante que a letra da música é em inglês. Né? Eu acho legal isso. Olha, ao escutar a música, ele também está estudando, ele viu a tradução da música. E ele se reconheceu, né? A música triste, depressiva, ansiedade a todo momento. Então, eu fico pensando, né? Sim, essa pandemia está nos deixando ansiosos, angustiados, com depressão, tanto para os professores, quanto para os alunos, quanto a família toda, com o trabalho. A sociedade está ficando mais doente, tem mais propensão à doença, óbvio. Então, a minha primeira percepção para essa aula é como é que o aluno está, né, e pegando esse exemplo desse aluno, ele vai se reconhecendo, não é que eu expliquei que não é um suicida, entendeu? E é interessante, e aí eu achei mais interessante, assim, ter um espaço para escutar também um aluno. E é essa aula. Porque não adianta nada eu falar de competência socioemocional, de fazer um projeto, de você vai lá, anota isso aqui, tal, e fazer uma autogestão. Por exemplo, segundo essa competência, você vai ter que demonstrar uma autogestão. Você mesmo vai controlar ali as suas atividades, tal. Mas em que condições? Isso é atropelado. Em que condições? Em que condições esse aluno está? Porque não dá para saber como que aluno. Não tem como chegar até na rede social e colocar o nome de todo mundo que não fez e começar a massacrar esses alunos, sendo que eu não sei o que estava se passando em cada família, né? Então, assim, e ninguém parou para escutar o aluno. Então, para ter uma autogestão primeiro, né, é preciso você ter uma mente num estado emocional, né, tranquilo, né? E aí, uma outra parte interessante que tem a ver também com empatia, com autogestão, o aluno, muitos alunos, esses que fazem mesmo, assim, toda hora, fazendo, primeiro veio falar assim, professor, quase meia-noite, mandou mensagem quase meia-noite. E eu li a mensagem. E ele falou assim, e eu respondi a mensagem, numa rede social. Ele falou assim, eu estava indo dormir já, né? E acho que ele também. Aí ele falou assim, eu estou muito angustiado, porque tem muita atividade e eu tenho que fazer
eu tento fazer todas até não deixo para outro dia, e aí agora quase meia-noite que eu terminei. E eu tenho que fazer outras coisas em casa, e eu tenho um problema, lá, aí vai. Então eu fiquei pensando, em que momento a gente pode discutir um pouco sobre isso, né? Porque como eu posso dizer apenas assim para o aluno que vamos ter a tolerância à frustração, a tolerância a essa pandemia, vamos desenvolver, que era até mais o propósito da aula, será que é uma momento assim, para a gente chegar e falar assim, não, vamos nos reinventar agora, né? Como se tudo estivesse normal, né? E aí a gente não vai chegar a um resultado interessante. Então, você, aluno que está me assistindo, você vai saber bastante do que eu estou falando, né? Está sabendo mais do que tudo, mais do que todo mundo, né? Que às vezes não adianta eu só enviar as atividades, mas enviar atividades. E esse distanciamento, ele não pode ser além do físico, que não tem como a gente se aproximar fisicamente, mas ele também não pode ser do afeto, todo no sentido mais interessante do afeto. Porque quando eu mando uma atividade, o aluno faz e tal, eu não sei quanto ele está sendo desgastado para isso. Vem um bimestre, 2 bimestres, terceiro bimestre, né? E qual a qualidade de toda essa... Né? Será que ele realmente está aprendendo a se autogerir? Ou ele está fazendo de uma forma que ele vai cada vez mais perder o gosto pela educação? Então, eu fico pensando muito sobre isso, muito, muito preocupante. Será que não tem como a gente ouvir? Então, essa aula, essa foi a questão essa aula, na verdade, é para você falar um pouco sobre como está, né? Então, eu coloquei até aqui, ó, o que você, estudante, tem a nos dizer sobre o que a pandemia e a educação à distância está causando na sua vida? Está tranquilo e normal? Ou está com dificuldade? Tem um filósofo que eu não gosto, nada, nem pouco, que é o Cortella, que dependendo do filósofo, dependendo do pensamento, pode nos fazer muito mal. E ele deu uma palestra para os professores dizendo assim, citando Erasmo Carlos, o parceiro do Roberto Carlos, né? Achei que ia citar um filósofo, mas citou um cantor, né, antigo. Tudo bem, então, né? Minha expectativa talvez tenha sido muito alta. E ele falou: se não podemos ficar sentado à beira da estrada, temos que trabalhar. Né? Um outro que eu também não gosto, que é o Karnal, um outro filósofo, na é um pensador, acho que formado em história, se não me engano, disse que a gente tem que se adaptar. Enquanto lava a louça, você assiste a aula, assiste o vídeo, assiste isso, ok e tal. Então imagina uma loucura, né? Cuidando da criança, lavando a louça, gritando ali, o cara, o vizinho, e assistir. Não tem, né? Será que todos estão tendo a mesma oportunidade? Será que eu tenho que, então, como ela disse, a tolerância a essas frustrações, a tolerância à pandemia, será que eu tenho que ter essa tolerância? Ou a gente tem que desabafar um pouco? Ou a gente tem que falar assim, o que está acontecendo? Então, essa aula de projeto de vida, essa primeira aula, vai ter mais. Que eu gostaria muito que o estudante, então, escrevesse. Pode escrever no caderno, pode digitar e me mandar pelas redes que eu estou recebendo a atividade, falando exatamente, vou ler de novo aqui para vocês, para ficar bem claro. O que você, estudante, tem a nos dizer sobre o que a pandemia e a EAD está causando na sua vida? Está tranquilo e normal? Ou está com alguma dificuldade? Quais são as suas dificuldades? Aí sim a gente vai poder superar. Entende? Aí sim vai ter que ter como uma autogestão. Porque aí vamos falar, a maioria dos estudantes aqui estão com essas dificuldades. Isso que a gente vai fazer. Então, ó, o 8º ano, eu vou discutir com vocês. Vocês estão com essas dificuldades para ter uma autogestão? Porque para eu ter uma autogestão, para eu ter uma autonomia para estudar, vamos traduzir tudo isso,
para eu ter uma autonomia para eu estudar, eu não posso ser de qualquer jeito. A própria escola também não foi preparada para ter esse tipo de... Né? Ninguém foi lá ensinar o aluno a ter uma autogestão. Então foi tudo meio que... Né, pegou todo mundo de surpresa. Então, todo mundo dentro das casas, meio que nas redes sociais, tentando fazer com que as aulas aconteçam. Então, para ter um autoconhecimento, para ter uma autogestão, né, uma autonomia nos seus estudos, primeiro você tem que estar bem. Primeiro. Será que, por exemplo, tem alunos que têm uma classe social mais elevada, né, elevado financeiramente, ele vai ter lá uma mesa, um quartinho, um computador, um quarto só para ele, um escritório, sei lá, que ele estuda, né? Que é diferente. A maioria da população não tem isso. Né? Às vezes não tem, vai pegar um celular dos pais, é isso que está acontecendo, não é? Ou um celular para dividir com os irmãos, ou não tem um espaço, né? Não sei, cada um tem uma dificuldade maior. E eu, pelo menos, não tinha essas. Eu venho de uma realidade muito próxima da escola que eu dou aula e eu não tinha essas estruturas, né, não tinha essa condição financeira de ter essas estruturas que hoje uma pequena parcela da população tem. Então, quais as dificuldades que a gente está passando? Essa aula, então, para vocês escreverem e mandar para mim. Né? Vai ter muito aluno que não tem como nem assistir essa aula, nem mandar, que aí a gente vai estar tendo que pensar de uma outra forma. Né? E para quem está assistindo a aula, então, mandar como é que está sendo, quais as dificuldades para a gente construir uma autonomia de estudo. Né? Porque é quando eu sei exatamente, né, eu domino o meu corpo, a minha mente, para ter um hábito, aí a gente vai criar hábito, na outra aula a gente fala um pouco sobre isso, criar hábito para estudar, porque eu sempre falo isso, né, o aluno está de prova, eu sempre falo isso. Na aula, aqui na escola, vocês estão assistindo a aula, legal, presta atenção, muito bom, mas vocês têm que ter uma extensão desse estudo, vocês têm que estudar em casa também. Né? Aqui vocês vão ter aula, em casa vocês vão estudar. Eu sempre falo isso. Né? É difícil, eu tento trabalhar, tem que ter um grupo para trabalhar tudo isso, tem que ser família, tem que ser escola, família, os professores, para criar uma autonomia de estudo, porque só é criada com o hábito. Isso a gente pode trabalhar mais para frente. Mas agora o interessante é vocês falarem como vocês estão, quais as dificuldades, o que estão te atrapalhando a entregar as atividades. E aí vocês me entregam e a gente vai trabalhar nesse sentido. Ok? Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa. Para concluir, porque a gente não pode apenas fechar os olhos e falar assim, olha, entrega essas atividades, você tem que superar, a pandemia está aí, né, é só uma gripezinha, vai passar e vai voltar ao normal. Não é bem assim. Né? Nós estamos há meses confinados dentro de casa, aqui mesmo na cidade está começando a aumentar os números de infectados, mortos, agora, né, está aumentando mais. E isso começa, tem aluno já postando que perdeu parente, eu mesmo também já perdi, e é uma situação terrível, né? Então a gente precisa ter esse material humano, né? E aí a empatia, que ela tá, eu estou me colocando no lugar do aluno para tentar entender, para ter uma iniciativa social, então assim, de construção social juntos, um aprendizado melhor e efetivo, né, para construir uma autonomia do estudo do aluno. Então vamos partir, né, do lugar de fala do aluno. Então vocês me relatam como é que está o seu dia a dia, como você está estudando, está difícil, está fácil. Tem aluno que fala para mim, eu consigo caminhar bem cedinho, não tem ninguém no lugar que eu vou caminhar com a minha avó, e depois eu chego em casa, eu começo já a fazer um monte de coisa para não ficar na depressão, lavo a louça, já faço um monte de coisa, depois já vou assistir as aulas, fazer as atividades, tá? Beleza, pode falar assim, não, estou bem, dá para fazer isso, tá? Mas eu sei que é difícil, não é fácil, né? Não é todo mundo que tem um espaço onde não tem ninguém caminhando, que pode caminhar. Eu mesmo tenho uma dificuldade enorme de encontrar um lugar assim, quando eu encontro, vou dar uma volta, com máscara,
Mas é difícil. Tenho medo de fazer, tenho medo de sair. Eu poucas vezes ao mercado, alguma coisa, fico aqui dentro. Né? Então, isso ficar muito preso aqui dentro também é um desgaste enorme. Então, como é que você está? Você está sabendo lidar com isso? Está tendo depressões? Está tendo ansiedade? Vamos ouvir o aluno, ok? Então, boas atividades e nos veremos, né, em breve.